Pastor, me explique o que é a salvação pela graça. Bom, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, quando desobedeceu a Deus. Com o pecado veio a morte física e espiritual. Como alguém poderia reverter os efeitos da morte e da separação de Deus se fosse pecador? Não seria possível para um pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, Deus envia o seu filho Jesus, que nasceu de mulher, de Maria, porém, ele não foi feito à semelhança nossa no pecado. Em tudo ele era semelhante, porém, não havia nele o pecado. E Jesus, então, viveu uma vida perfeita sem nunca ter cometido um pecado. E ele decide morrer no nosso lugar. Isso que é chamado de morte vicária, ou morte substitutiva. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. E quando ele morre, ele se torna um sacrifício perfeito para Deus. Com seu sangue puro, ele se apresentou lá no céu, nos Santos dos Santos, para nos purificar os pecados. Mas como é que nós nos apropriamos desta purificação? Através da fé. Então, quando a Bíblia diz que a salvação é pela graça, ou seja, nós não podemos pagar por ela, tem que ser de graça. E nós aceitamos essa salvação, que é gratuita, pela fé. É o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, quando alguém crê em Jesus como seu suficiente Salvador, toda a justiça que estava nele vem para nós. Isso se chama justificação. E os nossos pecados vão para ele. É uma morte substitutiva. Então, meu querido, se você ainda não entendeu que é a salvação pela graça, você só precisa entender que crer em Jesus como alguém que morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. E pela fé, você se apropria desta bênção que vem de graça. Você não tem que pagar por ela. Se você entendeu, comente aqui e compartilhe esse vídeo.